muito dono não percebe, naquele buraco sai o óleo, entra terra ou água, acaba danificando o câmbio. E aí fazia as perguntas, né? O velocímetro do seu carro está funcionando? E tinha dono que achava meio que estranho. Ele disse, o velocímetro tem a ver com funcionamento? Nessa geração, sim. Eu não considero como um carro ruim, mas a categoria dele vai ficar abaixo desses outros que eu acabei de falar. Bom dia, galera. Aqui é Sérgio Mecânico. Como o primeiro vídeo do canal, decidi fazer uma lista analisando os carros de 2005. Será que eles são tão bons quanto a gente pensava? Isso vamos ver agora. O primeiro da lista, eu selecionei aqui o Gol G3. Ele saiu com mais de 5 motores, mas eu preferi selecionar o 1.0, 8 válvulas, e o 1.0, 16 válvulas. Vou começar falando do 16 válvulas. Não era um carro muito comum de ver nas ruas. Ele saiu uma geração que o pessoal se enganou, comprava, mas depois que iam dar manutenção do veículo, acabaram que estranhando. O custo-benefício dele é mais puxado. Por conta disso, o 1.0 8 válvula ganhou espaço no mercado. No meado de 2003, a Volkswagen percebeu que teria que tirar esse carro do mercado, porque ele não estava a saída dele não estava legal. Foi o que ela fez? Ela deixou o MI 1.0. Pense em um carro bom que se deu bem. Até hoje tem muitos deles circulando por aí. Custo-benefício baixo, qualquer um pode possuir, pouca diferença de uma moto, a manutenção dele. Simples, estabilidade boa, o acesso de peças dele é muito fácil, qualquer oficina você vai encontrar, ou autopeças, né? Falar do câmbio, coitado do mecânico que trabalha com câmbio da Volkswagen, nessa época, meu Deus, é difícil, viu? Porque ele não é um câmbio quebrador, é muito resistente. O que me surpreendeu positivamente esse carro foi que ele é um carro que se adaptou a vários ambientes, como pista e estrada de chão. É um carro que aguenta muito tombo, muito buraco. Não é um carro quebrador. Agora eu vou falar um pouquinho dos problemas que ele apresentava. Não tenho muito do que falar, mas tem o trambulador, que chama atenção, né? Eu falo isso porque sou mecânico e vejo chegar sempre na oficina o motorista com o veículo, vai engatar a primeira, ao invés de entrar a primeira, vai engatar a terceira marcha. Hoje, com a experiência que eu tenho, posso falar para você que é um carro que envelheceu bem. Até hoje ele se dá bem no mercado. Eu indico qualquer um que queira comprar ainda um Gol 2005. Até hoje ele nunca apresentou aquele problema crônico que faça com que ele seja rejeitado. Então eu vou colocar esse carro no S. O próximo da lista é o Corsa. Falando do Corsa, eu possuí um desse. Não dava dor de cabeça, se adapta na pista, na estrada de chão. Um carrinho da manutenção bem simples. Você encontra peça em qualquer lugar, até hoje. O que me chamou a atenção desse carro quando eu possuí era a economia dele. Que é um carro leve, né? Por isso que ele é bastante econômico. Só que o motorista tem que ficar esperto. For fazer uma curva muito fechada, sem peso, esse carro vai rodar, por conta de ser tão leve, né? Mas é só prestar atenção, reduzir nas curvas e não vacilar, né? O que aconteceu comigo e com o outro que comprou o carro na minha mão, rodou também, por conta disso, né? Não era questão de amortecedor ruim, o carro foi feito revisão, era estabilidade mesmo. Tem que ter um pezinho no fundo dele para poder aí você confiar. E agora falando de alguns problemas desse abençoado, vou citar aqui dois. Um deles, problema de aterramento. Uma chalente irregular, aquele carro que de vez em quando tá do nada, aí você funciona do nada, ele estanca. A alteração no consumo também acontece por conta do aterramento. Vou falar de outro ponto dele também, que se acontecer com você, tome cuidado e corrija. É relacionado ao velocímetro. Aquele cabo de velocímetro, quando para de funcionar, todo quebra-mola que você vai parar, vai reduzir, isso aqui não, ele estanca de vez. Mas é fácil, né? É só colocar o cabo de velocímetro que ele volta a funcionar corretamente. Chegou muitos Corsa na minha oficina com esse sintoma do dono reclamar. Toda vez que eu vou reduzir, passar no quebra-mola, o carro estanca. Aí eu ia lá, verificava o carro, estava ok, e aí eu fazia as perguntas, né? Se o velocímetro do seu carro está funcionando, e tinha dono que achava meio que estranho. Esse velocímetro tem a ver com funcionamento? Nessa geração, sim. O odômetro do painel tem que informar para a central a velocidade. Ele perdendo essa referência, ele vai bugar. Essa é a realidade. Até mesmo, já ouvi vários donos de Corsa, um comentáriozinho, chega assim, você já teve um Corsa? Eu digo, já, cara. Ele tem uma mania de parar, né?
tá funcionando, do nada você vai andando, ele para, diz que é parando para se coçar. Pelo tempo que eu possuí e a oficina também, o tanto de demanda que eu recebi para consertar deles, que compre de cara, certo? Eu digo de segunda opção. Por quê? Por causa desses pequenos detalhes que eu acabei de falar, que deixa o dono frustrado mesmo. Tem dono bravo. Ah, eu vou vender, não aguento mais gastar com esse carro e tal. Para mim, eu compraria, né? Agora, minha dica é prestar bem atenção quando for comprar, olhar um carro desse, o estado de conservação dele. Aí, se você acertar na compra, você vai se dar bem. Agora, se não acertar, vai sofrer um pouco, viu? Então, eu vou colocar esse carro na categoria A, deixando claro que essa aqui é minha opinião. Se você tem alguma opinião diferente, deixe seu comentário aqui, é interessante para mim. O próximo da lista é o Palio. Falando de Palio, me chama muita atenção. Por quê? Vejo na oficina como é que é. Chega um Palio, quando pensa que não chega outro Palio também. Isso na minha região, viu? Nem só o Palio, como outros da Fiat. Alguém já me perguntou, por que tem tanto carro da Fiat parado na oficina? Esses carros dão muito problema, né? Aí eu respondo, não, negativo. 80% dos carros da minha região eu considero como carros da Fiat. Então é lógico que vai aparecer mais carro da Fiat. Todo carro precisa da revisão, que seja corretiva, que seja preventiva. Essa é a minha percepção relacionado ao fluxo de carro da Fiat. É porque tem bastante. Pontos positivos do Palio que me chamam a atenção. O motor Fire me chamou a atenção nos carros da Fiat. Relacionado aos carros da Volks, eu ainda fico com o motorzinho Fire. Bonzinho de mexer, simples. Não deixando faltar óleo, não deixando faltar água, é só bola para frente. Aquelas portas dele bem suave, não precisa tanta agressividade para fechar uma porta, aquilo é muito bom, né? Durabilidade nas fechaduras, né? Um carro da manutenção bem simples e baixo custo. Ele suporta estrada de chão, legal. É testado porque na minha região, onde eu moro, é mais estrada de chão do que pista. E eu vejo como é que é. Daqueles probleminhas de buchas de bandeja, mas tenha paciência, né? O carro não foi feito para andar nas estradas tão ruins como na minha região. Mas como todo carro tem seu ponto positivo e negativo, é lógico que eu vou falar também de alguns pontos negativos do Palio, né? Negativo e bem recorrente. Aquela coifa da caixa de câmbio, trabalhando o óleo ali, ela rasga com frequência. E o que acontece? Muito dono não percebe, naquele buraco sai o óleo, entra terra ou água, acaba danificando o câmbio. Então, um único ponto assim que me chamou a atenção dessa geração é isso aí. Então, eu vou colocar ele na categoria S. Próximo da lista, eu selecionei o Fiesta. É um carro que é muito bom também, barato de se comprar, econômico e também o que me chama a atenção dele é o motor Zetec Rocan. Quando se fala de motor, ele supera o motor Fari que eu acabei de citar do Palio. Pense em um motor bom, esse Zetec Rocan. Ele não vende tanto esse Fiesta e mais na frente você vai saber o porquê ele não vende tanto. É um carro que indico também para quem quiser comprar. Eu compraria também um carro desse. Agora eu vou falar alguns problemas deles. Rotineiros, né? Na verdade. É aquele tal de esquenta. A válvula termostática, travamento da válvula termostática. Isso aí, sinceramente, muita gente que possui esses carros, com o tempo se desgosta e vende por conta disso. Que dá muito problema mesmo, viu, pessoal? E não vacila, senão toma aquele baita de prejuízo. Tem que estar com um aditivo sempre em dias, vazamento nem sonhar. Se vacilar, vai queimar a junta de cabeçote e essa queima de junta de cabeçote pode afetar problemas mais graves. Outra parte, manutenção. A peça dele é mais cara. Mão de obra também é mais cara. Eu, na minha oficina, carro da Ford, a minha tabela de valor é diferente dos outros carros que eu acabei de citar. O Fiesta, em meu ponto de vista, eu não considero como um carro ruim. Eu compraria um Fiesta, mas a categoria dele vai ficar abaixo desses outros que eu acabei de falar. Por isso eu vou colocar na categoria B. O próximo da lista é o Renault Clio. É um carro que se destacou muito bem, porém era meio que rejeitado. Nessa época de 2005, esse carro era fabricado no Brasil, mas porque ele leva o nome de Renault, um carro que é importado, muita gente no início não queria comprar esse veículo, com medo. Mas você sabe que tem aqueles primeiros, né? Compraram o carro, foram gostando, foram comentando e foi aumentando o Renault Clio. O Renault Clio hoje é um carro que circula muito nas cidades. Na época que surgiu, muita gente tinha vontade de comprar, mas a questão é, e na hora da manutenção?
peças, vai ter dificuldade. Hoje não, hoje está tudo mais fácil, né? O acesso de hoje, com a tecnologia, tudo fica mais fácil de você conseguir qualquer peça do carro que você quiser, independente que seja brasileiro ou não. Vou falar dos pontos positivos. É um carro, mesmo do ano 2005, que já vinha fabricado com duplo airbag, muito conforto para o condutor, que fez com que ele comprasse, direção hidráulica, um carro que circulou bem, se deu muito bem no mercado brasileiro. Vou falar dos pontos negativos. Não é um carro para se mexer em qualquer oficina mecânica, que exige um outro padrão de conhecimento. Então, dificultou, às vezes, alguém que queria comprar um carro desse, mas fica olhando, eu quero comprar um Renault Clio, mas você fica batendo o olho e não enxerga aquela oficina preparada para atender, que é uma tecnologia bem avançada, viu? Assim, para mexer com esses carros da Renault, é preciso ter um conhecimento técnico. Tem uma geração deles que você vai comprar uma peça, ela é diferenciada através de cores. Exemplo, bobina de ignição, a cor da tomada da bobina, aquilo ali, muita gente não tinha conhecimento, dava aquele probleminha, ia para a oficina, colocava a peça errada e o carro chegava às vezes nem pegar, porque o sistema não lia. Tinha também aquela parte do sensor de fase, que fica na bobina antena do veículo, e através da cor dela, você modificava o sistema. Você colocava a peça, o carro funcionava, porém apresentando anomalias, acendendo luz do painel. O quê? Peça colocada errada por falta de conhecimento. Então tudo isso acabou. Por quê? Com a internet, as informações estão sempre aí. Basta você entrar e buscar. Na minha oficina, né, que chegou para eu dar manutenção, a única coisa que eu pontuei foi aquele problema do motor jogar óleo para fora, na verdade, né? Ele joga óleo para fora, para admissão, né? Devido ao válvula PCV, um respiro do motor, ele tem esses probleminhas, mas nada que vá desclassificar o carro desse, né? Inclusive, tinha um cliente meu que veio, não sei se foi de outro estado, se tornou um cliente meu. Esse rapaz tinha tanta amizade com esse carro que para mexer com esse carro tinha que agendar, porque ele queria estar presente para acompanhar o procedimento, né? Que é um carro, como eu acabei de falar, um carro diferenciado um pouco da tecnologia, precisa de um pouco de conhecimento, de técnica. Pegamos amizade e se tornou um cliente meu. Carro bom, porém muita gente não conhece ainda, vai preferir um carro da Fiat, um carro da Volkswagen, um carro da GM e vai esquecer o Renault Clio. É um carro que ele se sai melhor na cidade, realmente. Essa é o diferencial. Para a estrada de chão ele não vai ter o resultado igualmente esses outros que a gente tem, certo? Ele vai surpreender um pouco relacionado ao embuchamento e alguns detalhes. Por isso vou colocar na categoria B. Como vocês podem ver, esse é o resultado final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo. Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo e se inscreva no canal e dá aquele like.